Atenção, porque essa notícia pode escalar para uma crise internacional, e não é exagero dizer isso. Um episódio envolvendo Brasil e Estados Unidos está dando o que falar nos bastidores da política e da diplomacia. E o que parecia apenas mais um capítulo de uma investigação acabou virando um caso delicado, com consequências imprevisíveis. Um delegado brasileiro, diretamente ligado à prisão de Alexandre Ramagem, foi simplesmente mandado deixar os Estados Unidos. Isso mesmo. Não foi um pedido informal, não foi uma recomendação diplomática leve. Foi uma ordem clara. Ele precisava sair do país. Mas afinal, o que está por trás dessa decisão? E por que esse caso está chamando tanta atenção? Para entender o tamanho disso, a gente precisa voltar um pouco. A prisão de Ramagem já vinha sendo tratada como um episódio sensível dentro do Brasil, envolvendo figuras importantes, interesses políticos e investigações que tocam em pontos delicados do poder. O caso naturalmente chamou atenção, não só dentro do país, mas também fora dele, e é aí que entra o elemento internacional. Segundo informações que começaram a circular e ganhar força, esse delegado brasileiro estava em território americano, no contexto de cooperação ou desdobramentos relacionados à investigação. Até aí, nada fora do comum. Brasil e Estados Unidos frequentemente colaboram em investigações, especialmente quando há conexão internacional. Só que algo mudou. De repente, autoridades americanas tomaram uma decisão que pegou muita gente de surpresa. Determinaram que esse delegado deveria deixar o país. E quando isso acontece, não é um gesto neutro. Na prática, é um sinal diplomático forte. É uma mensagem. E a grande pergunta que fica é: que mensagem é essa? Existem algumas possibilidades sendo discutidas nos bastidores. A primeira delas é a de que houve algum tipo de desconforto por parte das autoridades americanas com a atuação desse delegado. Pode ter sido uma divergência de procedimentos, uma quebra de protocolo ou até mesmo uma atuação considerada sensível demais para o contexto local. Outra hipótese, e talvez a mais preocupante, é que o caso Ramagem esteja sendo visto como algo com implicações políticas maiores do que se imaginava inicialmente. Quando política entra no jogo, especialmente envolvendo dois países com relações estratégicas como Brasil e Estados Unidos, qualquer movimento passa a ser analisado com lupa. Agora, vamos pensar no impacto disso. Um delegado sendo retirado de outro país não é algo comum. Não é algo trivial. Isso pode gerar tensão diplomática, exigir explicações formais e até provocar reações por parte do governo brasileiro. Até o momento, o que se sabe é que o caso está sendo tratado com cautela. Publicamente, o tom tende a ser mais moderado. Ninguém quer escalar uma crise. Mas nos bastidores a situação é bem mais complexa. E tem mais. Esse episódio pode ter efeitos diretos na cooperação entre os dois países. Investigações conjuntas, troca de informações, operações internacionais, tudo isso depende de confiança. E quando há um episódio como esse, essa confiança pode ser abalada. Agora, imagine o seguinte cenário. Investigações que dependem de colaboração internacional começam a desacelerar ou enfrentar obstáculos por causa desse tipo de tensão. O impacto vai muito além de um único caso. E claro, isso também levanta questionamentos dentro do Brasil. O que exatamente levou a essa decisão por parte dos Estados Unidos? Houve algum erro? Alguma falha de comunicação? Ou estamos diante de um movimento estratégico, com motivações mais profundas? Outro ponto importante é o timing. Por que agora? Se o delegado já estava envolvido na investigação há algum tempo, por que a decisão de retirá-lo veio neste momento específico? Esse tipo de detalhe costuma dizer muito, e pode indicar que algo novo aconteceu nos bastidores. E como sempre, quando há silêncio oficial ou respostas vagas, o espaço para a especulação cresce. Tem gente falando em pressão política, outros falam em divergências jurídicas.
E há também quem veja nisso um sinal de que o caso Ramagem pode ter ramificações ainda maiores do que se imaginava. Agora, vamos trazer isso para uma linguagem mais direta. Quando um país manda um agente de outro país embora, isso pode significar três coisas principais: problema diplomático, problema operacional ou problema político. E no momento, ninguém sabe ao certo qual dessas três opções é a mais próxima da realidade. Enquanto isso, o público acompanha tudo com atenção e também com preocupação, porque no fim das contas, esse tipo de situação não afeta só os bastidores do poder. Pode impactar relações comerciais, acordos internacionais e até a imagem do Brasil no exterior. E claro, também tem o efeito interno. Casos como esse acabam alimentando debates políticos, fortalecendo narrativas e gerando disputas de interpretação. Cada lado tenta usar a situação a seu favor. Uns vão dizer que houve abuso. Outros vão dizer que foi uma reação exagerada dos Estados Unidos. E há ainda quem veja nisso uma tentativa de interferência indireta em assuntos brasileiros. Mas a verdade é que, até agora, as informações ainda são limitadas. E isso torna tudo ainda mais tenso, porque quando não há clareza, o que domina é a incerteza. E incerteza, nesse tipo de cenário, é combustível para a crise. Agora, um ponto que não pode ser ignorado é o impacto disso na imagem das instituições brasileiras. A atuação de autoridades no exterior sempre carrega o peso da representação do país. Quando algo assim acontece, inevitavelmente surgem questionamentos sobre preparo, estratégia e coordenação. Será que houve falha de planejamento? Será que o delegado agiu dentro do esperado? Ou será que estamos diante de uma situação em que interesses maiores falaram mais alto? Essas perguntas ainda estão no ar e provavelmente vão continuar assim por algum tempo. Enquanto isso, nos bastidores, o que se espera é movimentação diplomática, conversas, esclarecimentos, tentativas de minimizar o impacto, porque ninguém quer transformar isso em um conflito maior. Mas, ao mesmo tempo, ninguém quer parecer fraco, e é aí que mora o perigo. Esse tipo de equilíbrio é extremamente delicado. Uma palavra mal colocada, uma declaração mais dura, um vazamento estratégico, qualquer coisa pode mudar o rumo da situação. E como já vimos em outros momentos da história, crises diplomáticas muitas vezes começam com episódios aparentemente pontuais. O problema é quando eles ganham proporções maiores. E esse caso tem todos os ingredientes para isso: política, investigação, relações internacionais e um elemento de surpresa que ainda não foi totalmente explicado. Agora, a pergunta que fica é: o que vem a seguir? O delegado já foi retirado. A decisão foi tomada. O fato aconteceu. Mas as consequências ainda estão se desenhando. Vamos ter uma resposta oficial mais dura do Brasil? Os Estados Unidos vão se pronunciar com mais detalhes? O caso Ramagem vai ganhar novos desdobramentos? Ou tudo isso vai ser resolvido nos bastidores, longe dos holofotes? Se tem uma coisa certa, é que essa história ainda não acabou, e o que vier pela frente pode ser ainda mais impactante do que o que já aconteceu. Por isso, fica o alerta. Acompanhe de perto, porque esse tipo de notícia costuma evoluir rápido. E quando a gente menos espera, pode surgir uma reviravolta. E aqui, você já sabe, quando a informação esquenta, a gente traz todos os detalhes. Porque no mundo da política e das relações internacionais, nada acontece por acaso. E quando acontece, tem motivo. A gente só precisa descobrir qual é. Fique ligado no Alerta Notícias e não perca nada sobre as principais notícias da atualidade no Brasil e no mundo.